A todos os ouvintes da Palavra do Dia, a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Estarei lendo Efésios 4, verso 17, que diz assim: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vós renoveis no espírito do vosso sentido, e vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com a mão o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vou ler até aqui, porque esse assunto ele segue, emenda no capítulo 5 e vai embora, né? Mas vamos ler até aqui. Graças a Deus, né, gente, por esse momento maravilhoso, especial. Ainda o sol não nasceu, mas a esperança é que ele vai nascer, porque abrindo a porta, eu olhei para o céu e vi esse céu, gente, coisa mais rica. Lindo, lindo, lindo. A lua esplêndida, as estrelas radiantes. Tá lindo demais, um espetáculo, coisa mais maravilhosa. A natureza de Deus, né? E os galos já tá cantando, né, pessoal? Muito maravilhoso as coisas de Deus, né? A natureza criada por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Graças a Deus por tudo. Quero louvar o Senhor pela vida dos ouvintes. E ontem apareceu um comentário numa das plataformas dizendo para postar coisas, outras coisas, não coisa de igreja. Só que não é coisa de igreja, né? É coisa de Deus, palavra de Deus, inerrante, infalível, a palavra de Deus inspirada, né? E ela é a verdade, a qual as pessoas não gostam muito de ouvir, gostam mais de coisas carnais, coisas, entretenimento, né? E a palavra de Deus, ela confronta, ela é um espelho, né? Fica refletindo na alma da gente. Se tiver suja, ela tá vendo, né? Ela mostra. Se tiver limpa, ela mostra também, né? A palavra de Deus é um espelho e é uma espada também, né?
Por isso que incomoda muita gente. Mas os que são da luz, eles gostam, né? Quem quer se santificar, quem quer deixar o velho homem, a palavra de Deus é uma benção. Não é verdade? Eu quero mais agradecer ao Senhor por estar diante da palavra de Deus nessa manhã tão maravilhosa, né? Essa madrugada, na verdade, né? Graças a Deus por tudo. Então a gente leu aqui, gente, que a santidade cristã, ela é oposta aos costumes dos gentios. Então é totalmente diferente, né? A santidade cristã. Aqui tem resposta para tudo, né? Então as pessoas falam assim, mas por que não pode fazer isso, aquilo, né? Porque o pessoal, nós gentios, né, na natureza, a gente tem todos esses costumes aí, né? Costume totalmente diferente do povo israelita, do povo judeu, judeus, né, que serve a Cristo. E tem muitos judeus também que não servem a Cristo. Estou falando dos cristãos de verdade, né? E é o novo Israel hoje. Então, no Brasil, a gente é gentios, nós somos gentios. Pode ver que os costumes de se vestir, né, de se arrumar é totalmente diferente, né? Então, nós somos gentios. Então, a santidade cristã, ela é oposta aos costumes dos gentios, né? Quando um dos gentios se converte, eles muda a roupa, muda o jeito, né? Não é que eles mudam em si, é porque o Espírito Santo, ele transforma as pessoas, né? Em uma nova criatura, passa a ser santo em toda a maneira de viver. Então está dizendo aqui, eu digo isto e testifico. Olha só, eu digo e testifico quem? Paulo estava escrevendo para os Éfesos, né? Essa carta foi dirigida a Éfeso. E digo isto e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Tá vendo? Não é para nós andar mais do jeito que a gente andava, conforme a nossa nação anda, né? Porque agora nós somos cristãos, nós aceitamos Jesus como Salvador, né? Essa carta é dirigida para os cristãos, né? Verdade? Para as pessoas que realmente querem andar na verdade da palavra. Ó, eu digo, olha só como é claro a palavra. Eu digo e testifico. Você está entendendo? Por isso que a palavra, as pessoas não dão muita atenção, né? Passa por cima, mas ela está bem explicadinha, né? Eu digo e testifico, para que a gente nunca mais venha andar como os outros gentios, né? Na vaidade do seu sentido. Entendeu? Por isso que a gente não usa tais coisas, tais acessórios, a gente não usa tais roupas, porque nós não somos mais gentios agora. Agora nós somos cristãos, é pela fé agora. Nós não deixamos de ser gentios na natureza, né, brasileiros, né, mas pela fé agora nós somos novo Israel. Agora nós seguimos Jesus Cristo, somos cristãos agora. Por isso que nós somos diferentes, né? Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. E tem muito assim ainda, né? Entenebrecidos, né? Por conta da ignorância. Tem uns que bate firme o pé e vai embora do jeito que tá, né? Mas a gente tem que pegar a palavra de Deus e mudar de vida. Olha só.
no verso 19, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Então, gente, tá vendo? Porque a maioria do povo, gente, é isso aí. Quer viver a sua vida e Jesus não tem nada a ver com isso. A palavra de Deus não tem nada a ver com isso, né? E perdendo o sentimento em Cristo. Por isso que se entregam à vaidade, se entrega à dissolução, né? E comete muita impureza. Hoje está por tudo. Não é só no mundo, não. Né? Não é só no mundo. Ainda tem muitos irmãos que ainda seguem o costume dos gentios do jeito que era antes, né? Vem para Deus, vem para a igreja, frequenta a igreja, mas ainda está na prática da impureza, né? Da imundície. Ainda está com os sentimentos carnais, né? Aí está escrito assim, ó. Irmãos, vocês não aprenderam assim com Cristo. Vocês não aprenderam assim, certo? Porque o evangelho foi pregado aos gentios também, né? Que somos nós. Lembra da mulher cananeia, que não tinha nada a ver com os judeus? Jesus falou para ela, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Entendeu? E também Pedro batizou Cornélio, que Cornélio era temente a Deus, e ele pediu para ser batizado, né? Cornélio era gentil, né? E deu um rolo danado, né? Porque os discípulos chamaram a atenção de Pedro, aí Pedro teve que explicar que Jesus falou que era para ir com Cornélio. Quando chegou na casa de Cornélio, a casa estava cheia de gente, tudo gentil. E ali o Senhor Jesus batizou com o Espírito Santo. Eles batizaram nas águas. E depois Pedro teve que explicar tudinho. Que Deus falou que não era para chamar comum aquele que ele tinha purificado, né? Que eram as pessoas que realmente eram gentios. Mas eles também precisavam ser salvos. Que a graça de Deus abrange agora o mundo inteiro, né, pessoal? Qualquer pessoa que quer ser salva, ela tem esse direito, seja gentil ou não. Só que a gente não pode continuar nos costumes que a gente andava antes, né? A gente não pode, porque os costumes do gentio, gente, é muito impuro, né? Cheio de idolatria, tem muita prostituição, muito adultério, tem muitos costumes de vício, né? Tantos vícios. E aqueles que não são viciados em droga, em bebida, em álcool, em prostituição, é viciado em jogo, né? É viciado em bingo, tem tantas coisas que os gentios fazem, promovem. Agora tem jogos online, né? Tem tantos jogos online. Pessoal, tá difícil a coisa. E uma certa feita a gente fez uma vaquinha por um irmãozinho que estava necessitando. Meu Deus, a gente arrecadou tanto dinheiro para ele que estava precisando, né? Porque os irmãos compadeceram. Ai, cada um deu um pouquinho, gente. Meu Deus do céu, sabe para que sabe o que ele fez com o dinheiro? Ele estava jogando no jogo. Ai, meu Deus, a igreja ficou muito triste, porque ele estava enganando, né? Então aí a palavra do Senhor fala, né? Vocês não aprenderam assim com Cristo, não, gente. Não foi isso que Cristo que ensinou, né? O Senhor Jesus ensinou para nós não andar conforme os maus costumes que a gente andava antes, né? Se é que vocês ouviram o que Jesus estava falando, se é que nele fosse ensinado, como está a verdade em Jesus, né? Que quanto ao trato passado, vós despojais do velho homem,
que se corrompe pelas concupiscências do engano. Gente, eu tô falando baixo por conta do horário, tá, pessoal? Então, gente, o velho homem se corrompe pelas concupiscências do engano. Então é isso, o conselho de Deus é muito bom, porque antes a gente andava perdido, se corrompendo, né? Na imoralidade, né? E o Senhor falou assim, olha, então, quanto ao trato passado, né? O que a gente fez no passado, a gente andava como velha criatura, né? Fazendo tudo que era imoral. Então o Senhor falou que vos despojeis do velho homem. Então a gente tem que largar o velho homem, né? O velho homem é o que a gente, antes de aceitar Jesus, né? A gente ainda não tinha ouvido, ou ouviu e não praticava, mas agora, sendo uma nova criatura, devemos então despojar das práticas que a gente fazia antes, né? Aproveitar a oportunidade que o Senhor está nos concedendo e não voltar mais a se espojar na lama, né? Nas práticas erradas que a gente praticava antes, né? Fornicando, mentindo, né? Destruindo o corpo pela bebida, por tantas outras coisas, né? Agora a gente tem que despojar. Agora a gente tem que andar na verdade, na luz, fazer força para não voltar mais às práticas erradas, né? Que não é só beber, não é só fumar, não é só prostituir, tem muitas outras coisas, né? A mentira, a fofoca, tanta coisa, né? De repente aí a gente tá aí em más conversações, né? Acontece. Aí a gente tem que falar, opa, a gente dá um break, né? Opa, não convém. Não convém, não aprendi assim com Jesus, né? E isso, gente, esses maus costumes aí, corrompe, né? Corrompe pelo engano, né? Por que pelo engano? Porque a pessoa acha que tá andando certo, mas está enganado, né? Achando que Jesus, nada a ver, Jesus sabe que eu sou errante mesmo. Jesus sabe que eu sou fraco mesmo. Né? Mas não pode continuar assim, não. A gente tem que mudar, né? Cada dia, não é verdade? Eu tiro por mim, né? Milhões de anos, modo de dizer, né? E cada dia eu me surpreendo, eu falo, meu Deus, isso aqui não convém. Não, isso aí não agrada a Cristo, né? O jeito que eu estou fazendo não agrada a Cristo, eu tenho que mudar, né? Todo dia eu vejo que tenho que mudar coisas em mim, que eu mesmo não aceito, né? Igual Paulo falou, eu combato contra a minha carne. E é mesmo, gente, é uma luta, né? A gente tem que combater contra os maus pensamentos, né? Contra a ira. A gente tem que se dominar, né? Tanta coisa, né? E a gente vai ter força com quem? Com Cristo, né? Que o Senhor Jesus conseguiu mortificar a carne, não é verdade? E a gente consegue também, porque tem dia que dá vontade da gente tomar decisões, tem dia que dá vontade da gente agir por conta própria, né? Tem dia que dá vontade de chutar o pau da barraca, não é verdade? Mas com Cristo a gente vencerá, né? E está escrito também assim, ó, e vós renoveis, no verso 23, pessoal. E vós renoveis no espírito do vosso sentido.
Tá vendo? Para a gente renovar, né? No espírito do nosso sentido. A gente tem que se renovar, né? Cada manhã a gente venha buscar a presença de Deus, se renovar, né? Se encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que dá força e graça, não é verdade? Ah, com o Espírito Santo é tudo fácil, gente. É uma benção, né? Mas se a gente obedecer, se o Espírito Santo falar para a gente largar tal coisa, tal costume, e a gente fala, não, não, não largo não. Aí a gente abraça aquilo e fala, não, isso aqui não, né? O Espírito Santo fala, tira isso, para com isso. Aí você diz, ah, não, Espírito Santo, isso aqui não, eu gosto muito disso. Aí não tem jeito, né, pessoal? Não tem jeito não, né? Então a gente precisa o quê? Se renovar no espírito do nosso sentido, né? Não se deixar levar por emoções, por sentimentos, mas sim no Espírito Santo, andar na razão, né? Para que a gente venha agradar o nosso Mestre e ser uma nova criatura. E vós revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. É possível? É. É possível se revestir do novo homem com seus feitos. A gente mentia, não mentimos mais. A gente furtava, não furtamos mais. A gente fumava, não fumamos mais, né? Adulterávamos, agora nós não adulteramos mais, né? A gente vivia nas baladas da noite, agora a gente vive nas vigílias da noite orando, buscando a Deus, né? Tanta coisa maravilhosa que a gente pode fazer. E pode ver que quando a gente estava no mundo, a gente pegava sereno, pegava friagem, né? E a gente não se cuidava, não é verdade? Se acabava, né? Glória a Deus, mas hoje nós estamos revestidos no novo homem, nova criatura. As coisas mundanas ficaram para trás agora. Agora nós somos novas criaturas e queremos mais e mais de Cristo, mais e mais de Cristo, mais da palavra, ora mais, busca mais, né? E isso, gente, como eu disse no começo, tem pessoas que amam o pecado, né? Ama viver na carne, ama viver no engano, na mentira, né? Pode ver que quando se posta alguma coisa de Jesus, da palavra de Deus, tem poucas visualizações, poucos compartilhamentos, tem pessoa que não compartilha nada das coisas de Deus. Por quê? Porque isso aí não convém para aqueles que andam na carne. Mas para os que seguem a Jesus, é edificante, é bênção, né? Espiritual. A nossa alma precisa de alimento. A nossa alma, ela só se alimenta com a palavra de Deus. A nossa alma só se sente feliz quando a gente ora e quando a gente busca Deus. Do contrário, ela sempre fica amargurada. Você pode ficar o dia inteiro insistindo no vídeo de comédia. Isso aí não alivia sua dor interior. Não, você pode rir o dia inteiro aí no TikTok, no Kawaii, no YouTube, né, nas plataformas digitais. Você pode ficar o dia inteirinho vendo vídeos, mas não tira o vazio da alma. Não tira. O que tira o vazio da alma é as coisas de Deus. Mas se a gente aceitar, né, se a gente gostar, querer, né, é um remédio para a alma. A alma se alivia. A alma fica feliz porque a comida e a bebida é as coisas de Deus, né? Olha só, revista do novo homem, deixa a mentira, fala a verdade um com o outro, porque somos membros um dos outros. Se a gente é membro do outro,
Então a gente tem que falar a verdade para o próximo, né? Temos que estar sempre sendo verdadeiros uns com os outros, porque somos membros uns dos outros, né? Irai-vos e não pequeis, para não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, quando a gente ira, a gente está dando lugar para o diabo, né? Então, a gente não pode ficar se irando. Se a gente irar, não peque. Porque às vezes a gente fica irado mesmo, né? Isso acontece, da gente ficar irado. Tem hora que dá vontade, tem hora que dá uma ira, né? Quando a gente é confrontado, quando a gente como que eu posso dizer, as pessoas, elas não, você está falando, a pessoa não acredita, tem muitas coisas que provocam ira na gente, né? Isso aí, a ira é natural, né? Mas se a gente pôr o sol sobre ela, aí dá problema, né? Se a gente se explodir, né? Dá problema. Então a palavra do Senhor diz para a ira, né? Pode até irar, mas não venha pecar, né? Quantas pessoas não conseguem se dominar quando está irado? Fala um monte de coisa, agride, né? Não pode de jeito nenhum dar lugar para o diabo, senão misericórdia. Então aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha fazendo o que é bom com as mãos, né? E ainda para repartir para os outros. Sempre a palavra de Deus sempre fala que não é só para a gente, sempre fala que tem que repartir com o pobre, né? Com outra que tiver necessidade. E eu acho interessante isso, porque lá em Efésios 10, quando fala da armadura, sempre fala também que é para a gente orar por nós, vigiar por nós, né? E pelo próximo, sempre falando do próximo. Por quê? Somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Porque se a gente ficar falando palavra torpe, a gente estará entristecendo o Espírito Santo de Deus, do quais nós estamos selados para o dia da redenção. Se nós somos de Cristo, a gente não pode falar a palavra torpe, mas de jeito nenhum. O que é a palavra torpe, gente? Gente, a palavra torpe é palavrão. Tem pessoa que tem um costume tão feio de ficar falando palavra feia mesmo, né? Tem gente que tem esse costume diário, né? Sabe, tem uma palavra que eu vou falar aqui agora, que eu escuto muito. Sabe quando a gente fala assim, oh caramba, né? Isso aí, gente, é feio também. É feio, não convém, né? Caramba, não tem nada a ver, mas é um costume dos gentios. E não é só isso, tem tantas palavrinhas que não quer sair da boca da gente. E o Senhor fala pra gente, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, gente. Quando a pessoa se ira, cai alguma coisa no chão, a pessoa já solta uma palavra torpe. E o Senhor diz que não convém pra gente, não fica bom, não é ornamento, né? E não entristeçai o Espírito Santo. Então, quando a gente fala essas palavras torpes, a gente está entristecendo o Espírito Santo, né? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia que seja tirada dentre vós, né? Então a palavra do Senhor diz que gritaria, essas coisas, cólera, ira, essas coisas, não convém para aqueles que andam com Jesus. Gritaria, né? Chocarrice, meninice, essas coisas aí não convém para uma pessoa que é uma nova criatura. Já deixou essas coisas para o velho homem. Quem que é o velho homem? A gente que era do passado, a gente que praticava essas coisas, agora a gente não pratica mais, agora a gente é o novo homem, né? Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos,
perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo vos perdoou. Olha, tá vendo? Então, eu não perdoo fulano. Não perdoou porque Jesus perdoou você. Por que você não vai perdoar fulano? Você é melhor do que fulano? Claro que não. Você também vivia na sujeira, não é verdade? Eu nunca vivi na sujeira, eu sempre fui santo. Mas só da pessoa não perdoar o outro já se torna pior do que aquele lá, né? Então, assim como Cristo perdoou a gente deve perdoar os outros também, né? Sede uns para com os outros benignos, misericordiosos. Então é isso. Então a gente vê que a cerne da palavra de Deus é essa, né, pessoal? Amar a Deus e ao próximo. Glória a Deus, e que essa palavra venha ser edificante em nossas vidas, né? Que venha trazer frutos para nós mesmos, né? Para que a gente venha se analisar. Eu estou andando como o velho homem, como eu andava antes? Teve alguma mudança? Se não teve, gente, a gente tem que se agarrar com Cristo para que Ele venha tirar todos esses maus costumes da gente, porque não convém para os filhos de Deus, né? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus o justo. E o dia está aí, gente, está vindo aí, né? Que venha com paz, venha com muita alegria e que a gente venha vigiar para não continuar fazendo coisa errada como a gente fazia antes, né? Agora nós somos de Cristo. A paz do Senhor Jesus, o justo Cordeiro.